primeiro personagem da semana vai ser o Calígula. Deixa eu ver se o texto não é... Que tamanho que é esse texto, se tem que ser um vídeo ou dois. Um é suficiente. Então, primeiro personagem, Calígula. E de cabeça, pelo que eu lembro, este foi um imperador romano. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre personagens bíblicos, que é um assunto de teologia. O livro texto base que eu estou utilizando é este aqui, ó. É uma playlist introdutória, apenas para ter uma ideia sobre esses personagens. Então, de cabeça, este é um imperador romano. Aqui. Tá, então vamos ao texto. Embora Calígula não seja mencionado na Bíblia, ele exerceu influência relevante nas atitudes e na moral dos romanos do mundo todo, incluindo o exército de ocupação na Palestina. Ele foi o terceiro imperador romano, sucessor de Tibério em seu curto reinado em 37 a 41 depois de Cristo. Destacou-se pelo terror, pela devassidão e pela loucura. Calígula tornou-se imperador cerca de 8 a 10 anos após a ressurreição de Cristo, no relato bíblico, né? Então Calígula foi o imperador romano 10 anos depois de Cristo. Portanto, ele governou na época em que o movimento cristão acabara de começar. Por causa dele e depois das atrocidades de Nero, muitos cristãos e judeus se convenceram de que os dias de Roma tinham acabado. Os cristãos viam a devassidão de Roma como um sinal do fim de todas as coisas e da segunda vinda de Cristo. E os judeus entendiam essa devassidão como um sinal do fim da opressão romana e da esperança da ascensão de Israel sob a liderança do prometido Messias. O nome de Calígula era Caio Cláudio, meu Deus, vamos ver o tamanho do nome. Caio Cláudio Júlio César Germânico Augusto. Ele era filho do general Drúzio Cláudio Nero Germânico e de Agripina, neto de Augusto. Ele também era sobrinho, neto de Marco Antônio e sobrinho de Cláudio, que o sucedeu como imperador. Não era incomum que os generais levassem a família para os campos que comandavam. E Germânico fez isso quando seu filho ainda era praticamente bebê. O pequeno... Tem uma nota de rodapé aqui. Eu vou fazer 2 vídeos então sobre Calígula, porque o texto é extenso sim. Então, ó, parte 2, 3, 4, 5. Beleza. Os campos militares romanos de longa duração, mesmo os fronteiriços, eram, na verdade, complexos imensos e muito bem fortificados em que os oficiais de alto posto viviam com bastante conforto. Mesmo em tempos de guerra, esses campos eram lugares relativamente seguros para a permanência da família dos oficiais. O pequeno Caio usava uma miniatura do uniforme de um general romano, incluindo até mesmo pequenas sandálias militares, e marchava em volta do campo gritando ordens para os soldados. Eles achavam aquilo gracioso e divertido e deram a ele o apelido de Calígula, que quer dizer botinhas, embora provavelmente o sentido fosse negativo. O nome pegou e passou a ser usado como o seu cognome. Nota de rodapé. Veja a entrada a respeito de César para uma breve explicação sobre os nomes romanos. Okay. Na época em que Calígula se tornou imperador, esse era o nome pelo qual ele era mais conhecido. O conduto, ele odiava esse nome e tinha acesso de raiva quando alguém o usava na presença dele. Queria ser chamado Caio. Na juventude, Calígula era muito popular entre o povo romano, embora as pessoas que o conheciam normalmente... conheciam pessoalmente, devessem perceber não só uma tendência à crueldade irracional, mas também uma loucura incipiente. Ele gastava em profusão, promovendo jogos de gladiadores na arena e fornecendo grãos de graça aos pobres, o que o tornava muito querido entre as pessoas. Deixa eu ver... Bom, então tá. Então essa foi a parte 1 sobre Calígula. Eu não quero que esse vídeo fique grande. Esse tempo já é suficiente. No próximo vídeo, a parte 2 sobre a história de Calígula, imperador romano, ali aproximadamente 10 anos depois da morte de Cristo. Valeu. Dá uma olhada no vídeo anterior, caso você queira, sobre o personagem Caleb.
que eu gravei semana passada.